Gente, olha esse bolo, uma massa fofinha, uma cobertura brilhosa e muito cremosa, super chocolatuda. Esse é o bolo formigueiro e eu vou te ensinar tudo. A massa leve, fofinha e saborosa e essa cobertura de chocolate super cremosa. Que não vai nem uma barra de chocolate, sendo igual ao ganache, só que mais cremosa e econômica. Eu fiz duas variações, o bolo de chocolate e o bolo de baunilha. Eu vou ensinar os dois no mesmo vídeo. E rapidinho aqui, antes de começar, já se inscreva aqui no canal e deixa o like no vídeo. A gente tá pertinho dos 2.000 inscritos. E vai vir uma surpresa deliciosa quando a gente bater essa meta. Mas então, para começarmos a receita, vamos colocar no bol da batedeira os ovos e o açúcar. E bater bem até ele ficar mais leve e aerado. Ele vai ficar bem mais clarinho do que tá agora. Eu gosto sempre de começar com uma velocidade baixa e ir aumentando até a média mais ou menos. E quando ele ficar assim, nessa textura e nessa cor, a gente para de bater e acrescenta o óleo. E logo em seguida a gente também pode acrescentar o leite. Pode ser leite integral, mas pode ser também o leite em pó dissolvido na água sem problemas. E aí a gente bate mais um pouquinho até tudo estiver bem misturado. Aí a gente para mais uma vez e vamos colocar a farinha de trigo peneirada. Sendo que peneirar a farinha é opcional, tá, gente? Mas ele fica mais levinho quando a gente peneira. E vou acrescentar também 2 colheres de amido de milho. Então batemos tudo mais uma vez até toda essa farinha estiver bem incorporada. E você acredita que tudo começou por causa de um exagero do meu pai e uma ideia da minha mãe? A gente tinha muito granulado em casa, então a minha mãe falou: faz um bolo com isso. E foi daí que nasceu esse bolo formigueiro incrível. Aqui no vídeo eu tô mostrando a variação da massa branca, que é quando você pode acrescentar algum saborizante como a baunilha. Mas se você quiser também colocar o granulado branco, é só você colocar o cacau em pó na massa e bater junto com a farinha. Então aqui eu coloquei o fermento e coloquei os granulados que eu tinha aqui em casa. Eu coloquei um pouquinho do branco que tinha sobrado do outro bolo que eu fiz, que é o de massa preta, e coloquei mais preto para ainda dar um contraste ainda maior nas cores. Então é só misturar tudo. Eu já pré-aqueci o forno a 180 graus por uns 10 minutinhos, e quando eu terminar de mexer aí, eu vou colocar na forma untada e levar ao forno por 35 a 40 minutinhos. E quando o nosso bolo estiver assando, a gente pode começar a preparar a nossa cobertura de chocolate maravilhosa, que eu vou ensinar tudinho aqui pra vocês. Então, para cobertura de chocolate, vamos utilizar 2 caixinhas de creme de leite, 4 colheres de cacau e 2 caixinhas de leite condensado e 1 colher de manteiga. Vamos misturar tudo isso fora do fogo e depois a gente leva para o fogo médio e vamos mexendo até ele começar a ferver. Na verdade, gente, eu gosto de começar com alto, aí quando ele ficar quente, começar a sair um pouquinho de fumaça, aí eu baixo para o médio e vou mexendo até ele começar a ferver. Quando ele começar a ferver, eu deixo no fogo baixo. E vocês vão vendo como ele vai ganhando textura e cremosidade. Eu gosto de usar um fouet para não ficar com pelotas no meio do brigadeiro. E quando ele estiver borbulhando e mais cremoso, você sentir que ele está desgrudando levemente do fundo da panela, porque como não é brigadeiro, o ponto deve ser mais cremoso. Aí a gente pode desligar o fogo e mexer com a espátula. E esse é o ponto, é assim que ele deve ficar. Quando a gente esperar esfriar alguns minutinhos, ele vai ficar cremoso, brilhante, igual eu tô mostrando pra vocês. E gente, olha isso, fala se não ficou perfeito. A massa super fofinha, cobertura cremosa e esse brilho de chocolate que é puro encanto. Esse bolo formigueiro é a prova de que dá pra criar algo incrível com o que a gente tem em casa. E se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha com quem ama um bolo de verdade. E claro, se inscreva no canal porque estamos pertinho dos 2.000 inscritos e vem uma surpresa deliciosa quando a gente chegar lá. Muito obrigada por assistir e até as próximas delícias. Tchau, tchau!